Lucas 16, verso 19, está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, esta noite nós iremos tratar sobre a morte. Mas, irmão Auricélio, por que pregar, por que falar sobre um tema tão forte assim? Resposta, irmãos: porque a Bíblia fala muito a respeito deste tema. A palavra morte aparece por volta de 370 vezes em toda a Bíblia. Ou seja, irmãos, a Bíblia tem a nos ensinar a este respeito. Inclusive, a Bíblia tem o propósito de tirar do crente o medo da morte e de consolar o crente com relação aos que já morreram em Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, Paulo diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Irmãos, o meu propósito com essa mensagem essa noite é causar em nós reflexão e trazer, irmãos, conhecimento sobre este tão pesaroso tema, que embora seja pesaroso, seja um tema forte, é um tema bastante presente na palavra de Deus, amém? Então nós vamos extrair das Sagradas Escrituras o que ela tem a nos ensinar a este respeito, e essa noite nós vamos estar respondendo a algumas perguntas com relação a esse tema. A primeira pergunta é: o que é a morte? Uma segunda pergunta: o que é que acontece depois da morte? E a terceira pergunta é: eu, como crente, devo ter medo da morte? E nós vamos responder a cada uma dessas perguntas à luz da palavra de Deus. E a primeira pergunta é: o que é a morte? Irmãos, para entendermos o que é a morte, nós precisamos ir lá para o início. Lá em Gênesis capítulo 2, onde, lá antes até mesmo da queda do homem no pecado, Gênesis capítulo 2, no versos 16 e 17, está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque do dia em que dela comerdes, certamente
morrereis. Meus amados irmãos, Deus criou o homem, criou o ser humano para serem imortais. O homem, meu amado, ele foi criado para viver eternamente, porém, desde que ele vivesse em obediência. Deus disse: não coma do fruto proibido. Mas o que foi que aconteceu? O diabo tentou a mulher, falando para ela exatamente o contrário do que Deus tinha dito. Deus disse: se você comer do fruto, certamente morrereis. Satanás disse à mulher, só um instante, irmãos. Satanás disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, verso 4. E o que foi que aconteceu? A mulher comeu do fruto, enganada por Satanás, enganada pela serpente, ela comeu do fruto, levou o fruto para seu marido, Adão. Adão também comeu. E o que foi que aconteceu depois disso? Veio a sentença do Senhor. Gênesis capítulo 3, 19 diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque és formado do pó, e em pó te tornarás. Irmãos, perceba a sentença de Deus para o homem, por conta do pecado da desobediência. És pó, e em pó te tornarás. A palavra de Deus está se referindo aqui, meu amado, à morte física. O homem que Deus criou para viver eternamente, passou a ser mortal, por conta do pecado da desobediência. Gênesis capítulo 5, verso 5 diz: e foram todos os dias de Adão, e viveu 930 anos, e morreu. Muito tempo, né, meu querido? 930 anos. Porém, por mais tempo que Adão tenha vivido, a palavra de Deus diz que Adão morreu. Respondendo assim a nossa pergunta: o que é a morte? Resposta: a morte é a consequência do pecado. A morte, meu amado, é a consequência da desobediência do ser humano para com o seu Criador. Romanos 6, 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Meu irmão, o pagamento que o ser humano merece por conta do seu pecado é morrer. Cada indivíduo nesse mundo está sujeito à morte. Porque o pecado, meu amado, passou a todos os seres humanos. Romanos capítulo 5, 12 está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meu irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, está falando aqui diretamente para mim e para você. Porque todos estamos fadados à morte física. E o que mais, irmão Auricélio, que nós podemos aprender com relação à morte? O que mais é a morte? No texto que nós lemos agora há pouco, de Lucas 16, nós vimos ali que houve um sepultamento. E após o sepultamento, nós vimos que aquele homem rico, no Hades, ele ergue os seus olhos e passa a ter um diálogo com Abraão. O que é a morte? É quando a nossa parte imaterial se separa da nossa parte material. Morte é quando a alma se separa do corpo. Amém, irmão? Eu fui claro até aqui? Segunda pergunta: o que acontece após a morte? Hebreus capítulo 9, verso 27 está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. O texto diz, meu querido, que ao homem
A palavra original grego é a palavra antropos, que significa ser humano. Ou seja, ao ser humano está ordenado morrer em quantas vezes? Uma vez. Uma única vez. Irmãos, perceba que o começo, um único versículo, já quebra, já derruba por terra a doutrina do Espiritismo, que prega que o homem nasce e morre várias vezes, que é a doutrina da reencarnação. Segundo o Espiritismo, o ser humano morre e renasce inúmeras vezes, com o propósito de atingir um estado de iluminação. Inclusive, irmão Jackson, existe uma vertente desse pensamento, que é o budismo e o hinduísmo, que eles não matam nenhum inseto, supondo aquele inseto ser um parente dele. O Espiritismo crê que as pessoas morrem e nascem como ser humano. No hinduísmo e no budismo não. A pessoa morre e ela pode nascer como uma planta, como um animal, como um inseto. Inclusive nessa religião, irmãos, eles pensam assim. Eles não matam uma barata, não matam uma muriçoca, sei lá o que, não matam. Olha o engodo, olha o embaraço, dá para acreditar num negócio desse, meu querido? Mas o fato, irmãos, é que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos mostra que o ser humano morre uma única vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. O que é que acontece após a morte? O ateu vai dizer que morreu, acabou, não tem mais nada. O católico fala, meu amado, de um purgatório. Você morre e vai para um lugar purgar os pecados por meio do sofrimento e depois vai para o céu. Os adventistas falam que após a morte vai vir o sono da alma. A pessoa vai estar dormindo até que o dia do Senhor venha. Mas, irmão Auricélio, o que é que vem depois da morte? A palavra de Deus diz claramente, inequivocamente, que depois da morte segue-se o juízo de Deus. A palavra original aqui, meu amado, é a palavra crides, que traz a ideia de sentença. Após a morte vem a sentença de Deus, e a sentença de Deus após a morte é segundo a vida que o ser humano levou aqui na terra. Na história do rico e do Lázaro, que nós acabamos de ler em Lucas 16, mostra um relato de como é esse juízo pós-morte. Um morreu e foi levado pelos anjos a um lugar de gozo, a um lugar de paz, a um lugar de alegria. Meu amado Lázaro morreu e Abraão diz que agora ele está aqui sendo consolado. E o rico, irmão Auricélio? A sentença do rico, meu amado, foi completamente o contrário a isso. A palavra de Deus diz que agora ele está em tormentos. Algumas religiões, inclusive as testemunhas de Jeová, pregam que não existe um lugar de tormento. Mas eu quero que você perceba comigo, você vai acompanhar agora 5 versículos que mostram que sim, que de fato existe um lugar de tormento, que é para onde vão as almas que morreram sem Cristo. Lucas 16, 23, acompanhe comigo. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro em seu seio. Verso 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Versos 27 e 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmãos,
Sim, existe um lugar de tormentos eternos. Não se prega mais sobre este lugar. E ele é real. Morreu, acabou coisa nenhuma, meu querido. Sono da alma, do jeito nenhum. Purgatório para sair de lá depois, não. A palavra de Deus nos mostra que quem vai para esse lugar de tormento, de lá não sai mais. O mormonismo prega que você pode se batizar por alguém que morreu sem Cristo e essa pessoa sai de lá. Nem eu sabia que eles pregavam isso, mas essa semana eu conversei com 3 deles e eles me disseram: vocês creem nisso? Sim, nós cremos nisso. Você pode se batizar por um ente querido, algum amigo seu que já morreu. E essa pessoa, se ela morreu sem Cristo, eles dizem, eles ensinam, ela pode sair de lá se você se batizar por ele. Não, meu querido. A chance de arrependimento é hoje. É agora. Quantos anos você tem, irmão Auricélio? Eu tenho 40, eu tenho 30, eu tenho 60 anos, eu tenho 55 anos. Olha o tempo que você teve para se arrepender. Não tem essa de arrependimento pós-morte. A chance é hoje. O dia é hoje. Irmãos, quem já morreu, a palavra de Deus diz que quem já morreu está desfrutando da sentença de Deus. Esteja essa pessoa morrido com ou sem Cristo, e de lá ela não sai mais. Irmão Auricélio, quem é que morre sem Cristo? Eu gosto muito da visão do pastor Jardel, ele fala algo bem interessante, e eu concordo. Quem que morre com Cristo e quem que morre sem Cristo, nós não sabemos. O fato é que até no último minuto de vida de um indivíduo, ele tem chance de se arrepender. Irmão Auricélio, me prove isso, o ladrão da cruz. Minutos antes da morte, ele vira para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Cristo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós não sabemos, irmãos, o nosso papel é somente pregar. De manhã o pastor Jardel falou sobre, o irmão Marcelo pregou sobre nós, como servos do Senhor, estarmos plantando a semente do Evangelho, pregando para as pessoas, falando de Jesus Cristo, falando da morte de Jesus na cruz do Calvário. É papel nosso como servos do Senhor estar plantando essa semente e ela germinará conforme a vontade do Senhor. Irmãos, neste lugar de tormento, a consciência e lembranças do indivíduo são mantidas. O rico lembrava da sua vida na terra, lembrava de seu pai, lembrava que tinha 5 irmãos. Para cada pedido feito pelo rico naquele lugar, meu amado, a resposta foi um não. Rico pediu uma gota d'água, não. Manda que Lázaro vá pregar para os meus irmãos, não. É um lugar onde o clamor não é atendido mais. Neste lugar não há uma gota de alívio do tormento. Sim, meu amado, esta é a sentença dos que morrem sem Cristo. Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranca-o. E ele diz o porquê. Porque é melhor a gente ir para o reino de Deus faltando uma parte do nosso corpo do que ser lançado o nosso corpo inteiro neste lugar de tormentos. Diversas vezes, Jesus falando deste lugar, ele descreve como um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus chama esse lugar, meu querido, de trevas exteriores. E o preço para nós não irmos para este lugar já foi pago. E o preço pago foi o sangue precioso de Jesus Cristo derramado no madeiro, meu amado. Oh, glória! O sangue do Cordeiro foi derramado para nos livrar deste lugar.
É como diz a letra do hino, irmão Jackson: do juízo fui liberto, da condenação, da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é Salvador. É um hino bíblico, né? Oh glória, aleluia. Irmão Auricélio, o que é que acontece depois da morte? Depende, meu irmão. Depende em quem você está depositando a sua fé e esperança de salvação. Se a sua fé e esperança está depositada no Cristo, no Filho do Deus vivo, de modo que você se arrependeu de seus pecados e renuncia ao pecado, o que te aguarda após a sua morte é a vida eterna. Porém, se você rejeita o Filho de Deus e a sua obra de salvação oferecida na cruz, e ao invés de lutar contra o pecado, você se abraça com o pecado, você prefere o lamaçal do pecado, a palavra de Deus mostra que o que te aguarda é o Sheol, é o Hades, é o lugar de tormentos eternos, é a vergonha e o desprezo eterno. Em qual caminho você está andando? Terceira pergunta. Irmão Auricélio, eu, como cristão, devo ter medo da morte? A resposta é um sonoro não. Por que, irmão Auricélio? Porque o nosso Senhor é a ressurreição e a vida, meu amado. Nós não devemos ter medo da morte, porque o nosso Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele venceu a morte derramando o seu próprio sangue naquela cruz. Ei, ovelha do Senhor, João capítulo 10 diz que ninguém pode te arrebatar das mãos do teu Pai Celestial, amém? Apenas creia na eficácia da cruz de Cristo. Um dia o pastor Jardel falou uma frase aqui que essa semana eu lembrei de novo, vivo lembrando dessa frase. Tem gente que nega, meu amado, a segurança eterna da salvação. Aí o pastor Jardel falou uma frase interessante que diz que negar a segurança eterna da salvação é negar a eficácia da cruz de Cristo. Irmão, creia que você está seguro nas mãos do teu Criador. Creia que há 2000 anos atrás Ele mandou o Filho dele para morrer, para padecer no nosso lugar. Uma palavra dessa, onde eu estou falando de morte, se você é crente, você não está com sentimento fúnebre. Se você é crente, você deve estar sentindo alegria, porque o nosso Senhor venceu a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Irmãos, isso aqui é uma expressão de zombaria da igreja para com a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? O nosso Senhor venceu ela, meu amado. Geralmente as pessoas dizem, né? Eu certeza que você já ouviu alguém em algum lugar falando isso: só não tem jeito para a morte. Será que isso é verdade? Outra frase que as pessoas dizem: a única certeza que nós podemos ter é a morte. A única certeza que nós podemos ter é que todo mundo vai morrer. Será que isso também é verdade, meu amado? Só não tem jeito para a morte? Depende. Depende com quem, de qual lado você está. Se com Cristo, sim, vida eterna. Pois nós já vimos que o nosso Senhor, sim, deu um jeito na morte. Se você estiver do lado do pecado, sim, certeza que é morte, morte eterna, banido da presença do Senhor. A única certeza é a morte, de modo algum. A palavra de Deus é bem clara, meu amado, em dizer em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A única certeza é a morte. A certeza do crente em Jesus Cristo é que ele vai ser transformado, vai ter um corpo glorificado. A certeza do crente é que transformados seremos todos. No dia do arrebatamento, sim, a certeza do descrente é que
sofrerão a morte eterna. Porém, a certeza do servo do Senhor Jesus é que ele terá um corpo glorificado, meu querido. 1 Coríntios capítulo 15, 53, Paulo diz: porque convém que isso que é corruptível, falando do nosso corpo, da nossa carne, porém convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Irmãos, eu estou partindo aqui para a conclusão. Nós vimos até aqui que a morte é o resultado do pecado. Nós vimos também que o nosso Senhor morreu para nos dar a vida eterna. Por isso nós não devemos temer a morte. E é fato, meu amado, que a morte, ela causa dor, ela causa comoção. Inclusive nós podemos ver em João capítulo 11 que o próprio Senhor Jesus chorou diante do luto das irmãs de Lázaro, mostrando assim o quão terrível é perder alguém. Porém, meus irmãos, a morte, ela é uma realidade e precisa causar em nós reflexão. A gente precisa refletir sobre a morte. É um assunto pesado, repito, mas ela precisa causar em nós reflexão, como por exemplo, qual vida eu estou vivendo? Qual o caminho que eu estou trilhando? Ontem a gente ia para Messejana e eu ia falando para o pastor Jardel, o irmão Márcio, o irmão Clésio, a gente ia falando que há 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses atrás, um cliente meu morreu. Era uma tarde, era uma quinta-feira, eu recebi a notícia, um colega de trabalho ligou: Auricélio, aquele teu cliente lá, ele faleceu. Lá na casa dele está cheio de gente, o caixão está lá, e eu fui direto para aquele lugar, irmãos. E quando eu cheguei lá e me deparei com aquele corpo, pastor Zezinho, estirado no caixão, eu pensei 2 coisas. Primeiro, um dia, pode ser eu, se Jesus não voltar antes, o meu corpo estará dentro de um caixão para ser velado. E eu pensei de mim mesmo, qual vida eu estou vivendo? Eu vi a mulher dele do lado do caixão, chorando. E eu pensei, a segunda coisa, um dia eu estarei velando o corpo da minha mulher, ou ela estará velando o meu corpo. É algo pesado de se pensar, né? Mas precisa, irmão, trazer reflexão. Como que eu estou diante da presença do Senhor? Faça você também essa reflexão. Será que eu de fato estou vivendo pela fé, lutando contra o pecado? Ou será que eu estou vivendo dissolutamente e entregue a atitudes que desagradam ao Senhor? Filipenses capítulo 1, 21 está escrito, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Irmãos, embora a humanidade esteja fadada à morte, o que nós precisamos é crer nas promessas de vida eterna. Nós devemos viver em Cristo para considerar a morte como lucro. Eu já vi gente falar: para mim o morrer é lucro. Mas será que essa pessoa que falou isso, ela está vivendo em Cristo? Meus amados, o fato é que a palavra de Deus, ela nos promete uma morada eterna junto do nosso Pai Celestial. Apocalipse 21, verso 2 diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus amados, olha a descrição do que Deus tem prometido para nós. Hoje nós sofremos pela perda de alguém.
Hoje nós estamos fadados à morte. Meu amado, repita, essa palavra é para trazer em nós reflexão. Reflita sobre a tua vida e busque ao máximo andar nos caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus nos promete que um dia nós viveremos numa cidade, que nessa cidade não haverá mais morte, porque Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Busque depois, com o tempo, leia Apocalipse 21, Apocalipse 22, onde dá a descrição dessa cidade. É uma cidade, meu amado, a palavra de Deus diz, onde haverá ruas de ouro e cristal, portões de pérola. Nessa cidade, meu amado, não haverá mais sol nem lua, porque a glória de Deus vai iluminar aquela cidade. É uma cidade onde habita a justiça. Próximo está, meu querido, persevera na fé, continua nos caminhos do Senhor, pregue o Evangelho, para que um dia nós possamos estar diante da presença do Senhor, glorificando a Ele, louvando a Ele, diante do trono dEle, meu amado. Eu concluo com as palavras de Jesus em João capítulo 11, 25, onde Ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.